Olá, bem-vindo! Bem-vindo ao canal Curando Almas novamente. É uma alegria estar com você neste momento. E esse vídeo de um testemunho glorioso é uma palavra dentro do assunto que temos trazido no canal, o poder de Deus em trazer alegria, alegrando com a nossa responsabilidade, alegrando com o chamado de Deus, vivendo alegria nas nossas responsabilidades por causa do padrão do caminho que o Senhor nos deu. E nós vamos compartilhar com você esse vídeo. Esse vídeo eu tenho certeza que vai te impactar. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, minha amada, meu amado, se inscreva no canal. Dê o seu like, o seu dislike e vamos propagar essa palavra. Vamos expandir o reino de Deus. Vamos ser uma equipe para Deus, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que isso vai produzir alegria dentro de você. Quando nós semeamos uma boa semente na vida das pessoas, o resultado para nós é sempre alegria. Então vamos lá. Esse vídeo eu decidi gravá-lo exatamente depois que eu vi esse vídeo do pastor Paulo, que está aí girando com o testemunho dele aqui na internet. E depois de ver o testemunho do pastor Paulo, que ele gravou contando o chamado dele para a nossa nação, para dar uma contribuição ao reino de Deus, então eu não podia deixar de gravar o meu testemunho de maneira nenhuma, daquilo que temos vivido em Deus em prol da nossa nação. Então eu quero compartilhar com você o poder sobrenatural de Deus, a obra de Deus, que o Senhor, o método que o Senhor trabalha é muito lindo. Em 2014, nós já estávamos orando, eu já orava e já tirava dia num monte de consagração, de jejum, em favor do livramento do Brasil, em favor da salvação do Brasil, das nações, sempre orando, sempre tive aquele amor para orar por Israel, pelos Estados Unidos, pelas nações não alcançadas, e a gente sempre carregando a responsabilidade que o Senhor nos confiou e respondendo ao chamado de Deus. Então, quando chegou em 2014, nós estávamos vivendo um terrorismo do inferno no Brasil, que os ares do Brasil estavam muito pesado, estava escuro. Nós tínhamos um clima, para quem fala de Jesus, viveu isso na pele. Para quem traz a verdade, para quem fala da justiça, então pôde vivenciar o que eu vivenciei, um caminho de aperto, um caminho onde famílias estavam sendo arrebanhadas pela omissão, pela passividade, em negligenciar os valores, em falar sobre valores cristãos, valores da família. Valores cristãos é valores da família, porque tudo que tem na terra veio de Deus, a terra é de Deus. Tudo que nós temos aqui de bom é doação de Deus, nós aprendemos com a palavra de Deus. Então nós temos a bênção de Deus na nossa nação, e em 2014 nós estávamos em aperto, nós estávamos numa situação terrível, os drogados se multiplicando nas ruas, os pedintes se multiplicando nas ruas, a prostituição se multiplicando nas ruas, e nós que entendemos o reino espiritual, nós já sabíamos que era exatamente por causa de ter sido entronizado um governo maligno, que defende a legalização do mal. Havia muito peso, havia muita desordem, e muitas vezes as pessoas estão presas apenas naquilo que a nação perdeu financeiramente. Mas eu confesso que eu também acho um absurdo, mas para mim a maior dor
era a perda do caráter do brasileiro. Aquelas pessoas que eu considerava pessoa de bem e que de fato eram pessoas de bem, já estavam sendo arrebanhadas e trazendo um doutrinamento na sua consciência de será que vale a pena mesmo fazer o bem? Será que vale a pena ser honesto, uma vez que os bandidos é que têm defesa do poder público e a polícia é que é recriminada? Então havia uma inversão de valores terrível, terrível, a perseguição contra crianças, a pedofilia, e ninguém fazia nada, e nós continuávamos orando incessantemente. E um certo dia em casa, eu sempre recebendo pessoas para fazermos a nossa reunião de oração, para orarmos nas causas que nós nos reuníamos para orar, e inclusive o Brasil. Eu lembro que nesse dia especialmente, eu recebi um irmão que nós já estávamos orando com a família dele há muito tempo sobre outras causas. E eu lembro que na hora de clamar pela nação, eu falei, olha, eu estou orando para que Deus levante esse valente que vai realmente trazer a solução para a nossa nação. Nós não podemos nos calar e não podemos nos conformar, porque Deus tem sim resposta para as nossas orações. E aí eu falei para ele, olha, eu estou tão ocupada, tão sobrecarregada, e eu não tô a par do legislativo, por que eles não fazem nada, por que não tem nada mais a fazer. Mas eu creio que Deus tem um nome que se opõe a esse sistema satânico, que se opõe a esse sistema maligno, e nós vamos orar que Deus vai revelar esse nome, que Deus vai trazer esse nome. E aí aquele irmão disse-me o seguinte, ele falou assim, irmã, você já ouviu falar do Jair Bolsonaro? Eu falei, não. Aí ele disse, olha, eu acompanho o trabalho dele, né, nas sessões da Câmara, e ele é diferenciado. Ele é tão corajoso e diferenciado que os colegas lá, o povo, né, as pessoas que assistem, chamam ele de doido. E ele é contra toda essa roubalheira, ele é contra todas essas injustiças e ele fala ousadamente. E aí eu, mais do que depressa, falei, não, deixa eu anotar o nome dele no meu caderno de oração. Porque se for ele, esse nome, o Senhor vai encorajar ele a se manifestar como candidato. O Senhor vai levantá-lo, vai tirar ele de deputado a presidente. E o nosso papel é clamar ao Senhor. E eu me lembro que naquele dia eu escrevi o nome de Jair Messias Bolsonaro no meu caderno de oração e comecei a orar por aquele homem. Em 2014, nós abrimos o nosso jejum pelo Brasil. Nós já jejuávamos, já orávamos, mas em 2014 o Senhor me falou, convida as pessoas que não estão satisfeitas para que haja concordância nessa caminhada. E você vai avisar que é por tempo indeterminado. Quem quiser entrar, entre sabendo disso. E eu me lembro que eu já tinha anunciado que nós iríamos começar um jejum por tempo indeterminado e que quem quisesse fazer parte poderia se manifestar. E eu lembro que aquele irmão se manifestou com muita gratidão e nós começamos a arrebanhar pessoas. Nunca foi um grupo grande, porque quando a gente falava que era por tempo indeterminado, sem quebrar o propósito, realmente havia um recuo. Mas o Senhor tinha os seus escolhidos para participar dessa caminhada. E o que mais é maravilhoso, que nós em 2014 começamos o nosso jejum pela nação brasileira e nós pedimos ao Senhor qual seria a palavra que o Senhor nos daria para essa caminhada. E o Espírito Santo nos revelou que seria o Salmo de número 83. Entre tantas outras palavras que nós citávamos, era para nós orarmos o Salmo 83. E quando eu fui no Salmo 83, era exatamente o que nós estávamos vivendo. E nós começamos a nossa caminhada. Toda quarta eu ungia o nome de Jair Bolsonaro e encorajava e reivindicava, se é esse, vai levantar.
Se é esse, vai levantar. Senhor, e nós queremos que o Senhor levante um homem que coloque o nome do Senhor em honra, que não se envergonhe de pronunciar o nome do Senhor na terra. Um homem que se levante ousadamente contra o homossexualismo. Porque para quem fala contra o homossexualismo, eu lembro que as pessoas ficavam de olho regalado, de tão dominadas pelo inferno que a mente dessas pessoas estavam. E eu falei, Senhor, nós queremos um homem que se posicione contra o homossexualismo, contra a ideologia de gênero, esse plano satânico de prostituir nossas crianças nas escolas. Senhor, nós queremos um homem que venha com essas evidências que foi o Senhor que levantou ele. Que ele coloque o nome do Senhor em honra. Que ele tenha ousadia para condenar, na realidade, a ideologia de gênero. A propagação, a influência do homossexualismo na nossa nação. Um homem que se levante em prol da justiça, porque nós estávamos vivendo naqueles dias uma injustiça tão terrível que a gente via a televisão se referia a policiais como se fosse bandido e bandido como se fosse cidadão de bem. E então nós começamos a caminhada. Nós clamando ao Senhor e jejuando toda quarta-feira. E jejuando e clamando e convidando pessoas e Deus acrescentando gradativamente essas pessoas. E quando o tempo foi passando, o Espírito Santo começou a trazer revelações profundas. E o Senhor começou a falar: clame por ele, para que saia as línguas que tiram a motivação. E nós começamos a clamar, porque o Senhor já tinha começado o projeto dele na vida de Jair Bolsonaro. E o Senhor falava: clama para que pessoas sejam levantadas a confirmá-lo. E nós clamando, orando, há mais um tempo, e o Senhor: clame para que haja encorajamento, para que ele se lance, porque ele precisa de ser encorajado a se manifestar, a se apresentar como candidato a presidente do Brasil. E nós clamando e ministrando força e repreendendo: sai daí, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ele vai, encoraja ele, fortalece ele. E o Senhor, ore agora pelo o alinhamento familiar. E aí nós mudamos o assunto. Senhor, alinha, prepara a família, queima toda rejeição, queima todo encanto, toda a obra do diabo que Satanás semeia para atrapalhar essa caminhada. E nós continuamos a caminhada. Foi muito maravilhoso. Foi muito glorioso. O Senhor trazendo revelação de como nós deveríamos atuar. Até chegar 2017, que Deus manda o pastor Paulo ir até ele ungir, porque Deus já tinha feito tudo que tinha que fazer. Não havia mais rejeição, não havia mais nada, estava tudo pronto. Que grandeza, meu Deus, em poder fazer parte de uma obra tão grande. Que grandeza quando o Senhor me chamou para essa peleja. Que grandeza quando o pastor Paulo veio a público compartilhar que ele foi chamado para ungir em 2017, sendo que em 2014 o Senhor nos chamou para o jejum e me deu o nome dele e mandou ungir toda quarta-feira o nome de Jair Messias Bolsonaro lá no meu caderninho. Meu Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Que grandeza nós podermos caminhar para a glória de Deus, vendo como que Deus trabalha, buscando vidas que se dispõem a cumprir a sua vontade com alegria, sem retroceder. É assim que Deus busca pessoas para assumir responsabilidade na terra. Quantos antes da minha convocação estavam fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, que fazia parte do projeto? Eu mesma, antes de começar meu propósito de jejum, eu lembro que eu tinha ficado sabendo de uma senhorinha que jejuava fielmente há décadas, um dia por semana. Ela se consagrava em favor do Brasil. E essa busca pela justiça de Deus
nós já tínhamos a garantia da palavra, porque o Senhor diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é a palavra que eu tenho para você. Que você não desanime daquilo que Deus mandou você fazer. Porque quando o pastor Paulo veio a público dizer o que Deus mandou ele fazer, o meu coração palpitou forte. Não que eu tivesse dúvida do meu trabalho, mas de ver a beleza como o Senhor trabalha, a sequência que Deus trabalha. Durante essa caminhada, Deus nos deu muitas visões e revelações de principados e potestades saindo do céu do Brasil, batendo em retirada. E nós desfrutando de mudanças nos nossos ares, de limpeza na nossa nação, ano após ano. E assim, você pode receber essa palavra para a sua própria vida. Você pode assumir essa fé na sua caminhada individual. Que essa palavra gere uma fé viva, uma fé gloriosa que te leve a agradar a Deus, porque este é o propósito da fé. A fé é uma arma que nos leva a agradar o nosso Deus. Que você seja edificado, compartilhe e assuma essa palavra para você aplicar naquilo que você precisa, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, porque Deus é com aquele cujo propósito é firme. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.